da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, igreja? Como é bom louvar ao Senhor. Aleluia. Estarei lendo no livro de Neemias, né? Uma grande obra que Neemias foi fazer, né? Que ele foi encorajado. E eu vou estar lendo aqui alguns capítulos e versículos, igreja, né? Mas os irmãos vão entender, né? Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus, né? A primeira vitória que Neemias conseguiu foi através da oração, né? E ele obteve resposta assim que ele orou, né? Que o Senhor já tinha colocado no coração dele esse projeto, né? Que Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, lá do alto, ele observou o coração de Neemias e viu que Neemias estava triste, abatido com a situação do povo de Jerusalém. Aleluia! E aqui no capítulo 1 eu vou ler assim, ó. Só no 1 e o 3. E disseram-me, né, que o irmão dele, o irmão de Neemias, veio de Jerusalém e deu essa triste notícia para ele. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! Aí começou a batalha de Neemias, né? Porque ele se entristeceu. E tinha pessoas ali naquele lugar em Jerusalém que era rebelde. Não estava feliz com a nova transformação, com a reconstrução do muro, com aquele projeto, estava dando para trás. Igreja, assim é nos dias de hoje. Quanta gente quer dar para trás na obra do Senhor, não tem temor de Deus, não tem temor ao nome do Senhor. O Senhor nos chamou para uma grande obra, chamou você que está aí sentado nesse banco. Não é para desistir, igreja, não é para olhar para trás. Neemias, como copeiro do rei Ataxerxes primeiro, o rei viu a tristeza no coração dele e falou: o que foi? O que está acontecendo contigo? Por que você está assim? Ele não queria falar, mas ele foi obrigado a falar porque a tristeza era muito grande, irmão. Tão grande que transpareceu no semblante dele. E ele explicou ao rei: está se passando isso, tudo foi queimado, destruído, o povo está em miséria, estão em desprezo, estão sofrendo muito. É o meu povo, do meu pai, da geração, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus pais, estão sofridos. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria autorização do rei para que eu possa ir lá. Manda carta para os governantes para que me dê passagem, me ajude a chegar lá em Jerusalém. Eu tenho esse projeto para me fazer concluir essa obra. Mas, porém, tudo isso no coração dele, aí lá no capítulo 2, 3, no versículo 3 e 4, o rei falou para ele, disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste no meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, aí na oração, o Senhor já tinha respondido Neemias há muitos dias, né? Porque se a gente for lá no livro de Esdras, né? O rei deu uma ordem que não era para restabelecer o muro, porque tinha povo rebelde naquele lugar. Então, irmãos, um dos fatores do povo ter sido levado a cativo pelo rei Nabucodonosor, o Senhor permitiu pela rebeldia, desobediência, aí permitiu que acontecesse essa assolação. Na nossa vida não é diferente, porque quando nós estamos diante da obra de Deus, quando nós nos dispomos a vir aqui nesse lugar para adorar, ou em qualquer lugar que seja falando o nome do Senhor, então é para a gente vir com ansiedade, é para a gente vir de coração inteiro, não é para chegar aqui de qualquer maneira e sair por aí. O que aprendeu aqui, chega lá na rua, esqueceu, chega dentro de casa, esqueceu. Então, igreja, é muita responsabilidade servir ao Senhor, não é de qualquer maneira. Deus falava hoje, o povo desobedecia amanhã, né? A palavra de Deus diz: povo de dura cerviz, de coração duro, teimoso,
teve medo, estava encorajado por Deus, né? Chegando lá, ele olhou, espiou como é que estava tudo e ficou quietinho. Não falou nada, não fez alardinho, né? E ele foi. Aí, ó, o que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Maldade, inveja. Quer dizer, esse povo aqui era judeu, eram governadores, mas não queriam que Israel os muros fossem restabelecidos, queriam que continuasse no chão, porque já tinham tentado levantar os muros, mas eles impediram. Então eles queriam impedir Neemias, ficaram tristes, ficaram infelizes com a felicidade do povo de Israel. Quantos de nós na igreja não fizemos, a gente não faz isso, igreja? Quantos de nós chega aqui, não se alegra com a alegria dos nossos irmãos, não se alegra com o irmão que está louvando, com o que está pregando, com o que está dando testemunho, a gente fica com raiva, fica com inveja, que nada, fogo de palha, isso aí é hoje, amanhã acabou, que nada, irmão, a gente tem que orar pelas pessoas, tem que incentivar, tem que levar à frente. Ô irmãos, a gente não pode desanimar os irmãos da gente não, pelo contrário, a gente tem que levantar, erguer. Foi isso que Neemias foi fazer lá. Ele chorou, chorou e falou, não posso aceitar uma coisa dessa. Ele ficou com desgosto, com tristeza de ver a situação do povo, os muros queimados, fendados. Ele foi lá para reerguer, fechar as brechas. Nós temos que fechar as nossas brechas, aleluia. Então, lá no finalzinho do capítulo 2, no 17, falaram assim, então lhes disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, né, debaixo, né, da mão de pessoas ruins, né, do inimigo, igreja. Aleluia. Muitas das vezes o inimigo trabalha na nossa mente, no nosso coração, para a gente pelejar contra os nossos próprios irmãos dentro da igreja. Aleluia. E nós devemos estar felizes com a obra do Senhor. A gente chega aqui para pelejar. Que isso, igreja? A nossa peleja é contra as potestades do mal, é contra a casa sangue. Aleluia. E Sambalate e Tobias queriam pelejar contra Neemias, mas ele não teve medo, ele não desanimou, pelo contrário, aí que ele foi. Aí ele bateu o pé e falou, eu vou. O Senhor falou que está comigo, então eu vou. Se o Senhor garante, nós vamos, igreja. Aleluia. Se Deus falar, não vai não, porque você vai pelo caminho errado, então a gente não vai. Mas se Deus falar, pode ir, eu estou chegando lá, pronto. Então por que a gente vai ter medo? Neemias fez a mesma coisa. Eu fiquei assim, feliz de ver, né? Porque quantas das vezes nós somos desencorajados, até uma palavra que às vezes sai da boca de um indivíduo para desencorajar a gente, meter medo na gente, né? E você fica desanimado, eu não vou conseguir. Eu não, o inimigo está aqui me perturbando, o inimigo está pelejando contra a minha vida, tem as retaliações, então eu não quero passar por certo tipo de coisa, eu não quero, então eu vou deixar isso para lá. Vou parar aqui mesmo. Deus me perdoe, mas eu vou parar aqui na igreja. Deus vai dar vitória, Ele garantiu que vai dar vitória. Em nome de Jesus. Aí foi lá embaixo, ele disse assim, ó. O que ouvindo Sambalate, Tobias, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aí então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Você vê, um povo judeu, mas não tinha parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém, porque era contra o bem do próprio povo. Aleluia. Igreja, isso é muito sério. Hoje em dia é irmão perseguindo irmão, é irmão falando mal de irmão, rindo. Igreja não é lugar de disputa.
Igreja não é lugar de disse-me-disse. Igreja é lugar de respeito, de respeitar. Ah, se tem algum defeito, vamos orar, igreja, para Jesus jogar por terra esse mal, aleluia. Igreja é lugar de louvar, adorar, pedir a palavra de Deus. É lugar de unirmos quando alguém tiver com problema. Vamos alegrar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para ajudar o povo dele aqui na terra, igreja. A igreja tem que ser unida, não pode ser separada. Sanbalate e Tobias eram judeus, mas era a mesma coisa que nada, porque eles não queriam o bem do próprio povo. É verdade, eu sou crente, mas eu não quero o bem da Vanessa, eu não quero o bem de Vanilda, então para mim é a mesma coisa que nada. Entendeu? Eu saio por aí falando mal das minhas irmãs, criticando. O que adianta? O que adianta eu falar em língua, em mistério, rodar, pular, se eu não tenho amor no meu coração? É difícil, igreja. Para que uma igreja dessa, fingida, hipócrita, né? Igual Sanbalate e Tobias, que gosta de atrapalhar a obra de Deus, igreja. Que isso? Aí lá na frente, no capítulo 4, lá no versículo 9, né, do 6 ao 9, o Neemias falou: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até na sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque Neemias convocou o povo para trabalhar, e o povo foi de bom agrado para erguer o muro, foi ajudar Neemias. Já que não tinha outro tipo de trabalhador, o povo mesmo se apresentou a ajudar, entendeu? Porque lá no 3 estava assim, ó: estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Maldade, desejando mal. É como diz aí o mundo, rogando praga, né? Para as coisas ali para frente, né? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, né? Neemias falando que o mal vai sobre ele mesmo, porque quando nós desejamos mal ao nosso irmão, a obra de Deus cai sobre a nossa própria cabeça, mais dia ou menos dias, né? Então o que nós temos que fazer é confiar e fazer o bem. Aleluia! E foi 52 dias para levantar esse muro, igreja. E foi muito bem feito, foi muito bem sucedido, e nada impediu que Neemias continuou trabalhando. Ele confiou e foi fazer aquilo que o Senhor ordenou. Aí agora eu pergunto: e você? Está disposto a fazer o que o Senhor te ordenou? O que o Senhor mandou? Está disposto a seguir o propósito dele, não o seu propósito? Porque às vezes o nosso pensamento e o nosso propósito não é o do Senhor. E por isso a gente vai rastejando. Deus permite a gente ficar rastejando, sabe, porque a gente não quer fazer o querer dele, quer fazer o que pensa que está certo, entendeu? E vai deixando Jesus de lado, trazendo, eu leio o livro de Neemias, trazendo para os dias de hoje. Neemias deixou todo o conforto dele, deixou o cargo dele para correr o risco de vida, porque ele foi ameaçado de morte. Tramaram contra ele, né? Uma das tramas que fizeram contra ele foi ele entrar dentro do templo para fazer reunião com ele particular à noite, sendo que pela ordem de Deus naquela época só os sacerdotes entravam dentro do templo. Jogaram essa para ele, para poder arruinar ele, até matarem ele. Ele sofreu vários tipos de ameaça e perseguição por causa dessa obra. Mas eu digo uma coisa, veja, como o Senhor estava com ele, está conosco nessa noite. Não é preparar não, igreja. O Senhor está de frente desta obra. Aleluia. E Ele é poderoso para guardar os servos dele, aqueles que confiam, que obedecem, que fazem realmente a vontade dele. Aleluia, com alegria, não é com fardo, não é reclamando nem murmurando, porque Neemias não murmurou não, tá? Ele foi muito ameaçado. Olha, eu no lugar dele, eu não sei se eu teria essa força que ele teve, porque a pessoa ser ameaçada de morte, fizeram tramas contra ele, jogaram palavras de maldição, mas ele continuou trabalhando. Porque, igreja, às vezes é assim, alguém tenta impedir, tentando atrapalhar a quem Deus escolheu, mas quem faz isso ainda não entendeu, e quem comanda a sua vida é Deus. Aleluia!
ele se intimida, mesmo estando em perigo, vai à luta. O crente lavado e remido, aleluia, comprado pelo sangue de Cristo, é mais poderoso que o vulcão. Quando ele abre a boca, sai labareda de fogo e vai queimando o mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente, e o inimigo quer roubar a tua fé, mas não vai conseguir, porque tem fogo em tuas mãos. Mas não vai conseguir, você tem força de um leão. Mas não vai conseguir, quem pode contra o teu Deus. Mas não vai conseguir, esse império vai cair com o poder da oração. E é isso aí, igreja. Foi o poder da oração que Neemias concluiu aquela grande obra. Não teve medo de ameaças, né? Mesma coisa foi Jesus. Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele foi perseguido no ministério dele, mas ele tinha uma grande obra. Foi morrer por mim e por você, e a gente nem merecia, né? E ele deixou, ele se submeteu, né? Ele sendo Deus, ele se fez homem para poder, né, nos garantir vida eterna. Ele se despojou, né? Ele não se exaltou a si mesmo. Ele poderia se exaltar a si mesmo, Jesus, porque ele é Deus, mas ele não fez isso não. Ele usou de humildade, ele usou de bondade, para que igual foi falado aqui. Ele não derruba, ele não joga no chão, ele levanta, ele não joga fora, ele traz para perto, né? O Senhor Jesus, ele faz isso conosco. Enquanto as pessoas nos desprezam, ele não, ele nos traz para perto, porque ele está preocupado com almas. O dever da igreja é evangelizar, irmão. Nós somos chamados para evangelizar, para tirar as almas cativas, né, do sofrimento. Igual aqui, né, Neemias teve piedade do povo, estavam sofrendo, chorando, amargurados. Olha só, Deus que sabe o estado desse povo, e ele teve compaixão. E Jesus fez isso conosco, teve compaixão, né? Ele falou: eu não vou desobedecer, Pai. Se for possível, passe esse cálice de mim. Mas se não for, eu estou indo. Eu vou fazer uma obedeção, Pai. Então nós temos que obedecer. Jesus obedeceu, e nós não vamos obedecer, né? Ele, todo maioral, grandão, maravilhoso, justo, ele já foi louvado aqui, soberano, ele obedeceu. Então por que eu não vou obedecer? Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente quer fazer, bate o pé, né? Não. Ah, não, Deus, não vou perdoar, não. Eu não vou, não, gente. Aquela mulher fez aquilo comigo, aquela pessoa lá fez aquilo comigo, não dá, gente. É demais para mim, eu não vou perdoar. Mas o Senhor manda perdoar 70 vezes. Perdoar sempre. Ah, eu não vou amar, não, Jesus. Aquela pessoa lá é muito difícil. Pessoa com temperamento difícil. Olha, irmãos, se não dá para conviver, nós temos que amar, respeitar. Pode até não conviver, né? Porque realmente eu reconheço que tem pessoas que são complicadas, mas também não é para a gente lançar fora, porque Jesus não lança fora, não. Jesus ama também. Aquela pessoa que a gente fala que é difícil, o Senhor ama ela. Eu estou aprendendo isso, no dia a dia. Porque eu era assim, eu falava: ah, meu Deus, não dá não, vou deixar de lado. E eu abandonava, não queria nem saber, me ligava, mandava mensagem, eu nem via. Umas eu até bloqueava, mas aí Deus me ensinou, minha filha. Ué, você não está falando que me ama? Então como é que você vai fazer com essas pessoas? Se eu quiser a alma delas, eu quero usar você para poder fazer para mim. Aí você está desprezando a pessoa, aí eu ia lá e desbloqueava, eu ia lá: oi, não, tudo é que eu estava ocupada, então, né? Mas pode falar, entendeu? Porque Deus dá um bicho de orelha na gente, igreja. Eu estou falando sério, é verdade. Porque a gente quer agir do nosso jeito, da nossa velha natureza. E a nossa velha natureza tem que ser deixada de lado. Sambalat e Tobias, muitas das vezes nós somos igual Sambalat e Tobias. A gente briga com a liderança, a gente briga com os irmãos, a gente fala mal da igreja por aí. Que isso, igreja? Ah, porque é assim, porque foi aquilo? Ah, eu não aceito isso. Que isso?
demais, fala o que não deve. Então, se é para falar demais e falar o que não deve, que não sabe, fecha a boca. O Senhor fala, fica em silêncio, entendeu? Porque é melhor a gente falar as coisas boas de Deus. Não tem nada para falar, louva. Não tem nada para falar de bom, fica quieto. É assim que tem que ser, igreja. São palavras de doutrina passaram e pagaram o preço. Porque lá no final, até os inimigos de Neemias reconheceram que era o Senhor que estava com ele. Glorificar o nome de Deus. Porque foi o Senhor que ajudou ele nessa grande obra. A gente muitas das vezes critica e não sabe que é o Senhor que está no negócio. Então quem somos nós para criticar, gente? Então nós temos que amar o nosso irmão, respeitar a nossa liderança, aleluia, fazer o que for possível para o bem da obra, não para fazer o mal da obra não, igreja. Foi essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, igreja. E eu espero que a igreja entenda o que eu quis passar aqui, porque é melhor agradar o Senhor, igreja. É melhor a gente viver em comunhão, fazer o que for possível para o bem da obra de Deus. Tá, igreja? E nós devemos ter consciência disso essa noite, e que eu venha ter consciência disso também.